Não sei se você tem passado por lutas na sua vida, mas se ainda não, é só uma questão de tempo. Nós vivemos num mundo quebrado, num mundo ainda que está gemendo em angústia, antecipando a redenção, e por causa disso nós sofremos. Na história de hoje, nós vamos ver o povo de Deus sofrendo terrivelmente. Vamos ver eles gemendo e clamando, e Deus vai ouvir o clamor deles. E eu quero que os 4 pontos centrais, os 4 verbos que nós vamos ver a respeito da pessoa de Deus, nos ajudem a entender quem é esse Deus, como é o caráter dele para com o seu povo. E no final, hoje, eu espero que você termine dizendo que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus ele é bondoso, que Deus ele cuida, que Deus ele fortalece. E mais do que qualquer outra coisa, é um Deus compassivo, um Deus que me ajuda em meio às minhas dores. A grande ideia da pregação hoje é que quando o povo de Deus clama a Ele por socorro, Ele é fiel e responde com compaixão e com grande amor. Certo? Essa é a grande ideia da pregação hoje. Quando o povo de Deus clama a Ele por socorro, Ele é fiel e responde com compaixão e grande amor. A verdade é quando nossas vidas estão confortáveis, muitas vezes nós não pensamos sobre aqueles que estão sofrendo. Quando eu tenho comida na mesa, quando eu tenho um teto, quando está chovendo, quando eu tenho um trabalho que está fornecendo as minhas necessidades, eu não paro e penso tanto naqueles que estão sofrendo em outros lugares no mundo. Mas pense um pouco sobre perseguição. Hoje no mundo, nós somos uma minoria quando se considera a realidade ou a experiência cristã. A nossa liberdade religiosa, na verdade, não é o que a maioria dos cristãos no mundo experimentam nos dias de hoje. Boa parte deles se reúnem escondido, às vezes em porões, às vezes em quartos fechados, às vezes em grupos bem pequenos, lugares onde é proibido ter uma cópia da palavra de Deus em suas mãos. E em muitos desses lugares, como na Coreia do Norte, às vezes apenas tem uma folha de um trecho da Bíblia que eles circulam uns entre os outros e deixam escondidos. Nós hoje temos grande privilégio. Mas será que Deus se esquece ou se esqueceu daqueles que estão sofrendo? Será que Deus não tem em mente a dor, a perseguição e as lutas que o seu povo enfrenta? Pense um pouco sobre a vida de Moisés. Na semana passada, nós vimos Moisés fugindo porque ele tinha matado o egípcio. Lembra? Quando ele viu o egípcio maltratando os israelitas, ele o matou, depois fugiu e acabou na região de Midian. Ali na região de Midian, ele vai se casar com uma mulher chamada Zípora e ele vai ter um filho chamado Gerson, que significa peregrinando, ou aquele que está como peregrino. Mas ele começa a trabalhar, ele vai se tornar pastor de ovelhas dos rebanhos do seu sogro, Jetro. E ali ele vai viver por um bom tempo uma vida tranquila, uma vida sem muitos detalhes, a gente não tem muita informação. Mas enquanto ele está ali, os israelitas lá no Egito continuaram sofrendo terríveis coisas. O trecho de hoje são 3 versículos curtos, um final do capítulo 2. Vamos ler juntos? Êxodo capítulo 2, 23 a 25, vocês podem acompanhar aí nas suas Bíblias. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Diz o seguinte a palavra de Deus: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Vamos parar só aí por um instante. Na mente de muitas pessoas isso seria uma coisa boa, né? Porque era o faraó que estava perseguindo, escravizando e maltratando, oprimindo o povo de Israel. Ah, que alívio, morreu esse faraó. Mas o trecho continua dizendo, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Quer dizer o quê? Só porque um morreu não quer dizer que acabou a dor, não quer dizer que acabou a luta. A luta continuou e a amargura era profunda nos corações dos judeus, dos israelitas, porque eram escravos. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu
os filhos de Israel e atentou-se para a situação deles. Primeiro princípio que a gente vê hoje é que o povo gemia e clamava. Agora, enquanto o trecho não diz especificamente que eles estavam clamando a Deus, diz que o clamor deles chegou até Deus, né? Então, eu imagino, porque eram descendentes de Abraão, descendentes de Isaac, de Jacó, sim, eles estavam clamando a Deus. O grande problema é que eles também tinham se tornado um povo idólatra. O sincretismo era a realidade deles. Por quê? Porque eles não somente adoravam o Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão, mas o que nós vamos ler no livro de Êxodo é que eles tinham adotado certas práticas dos egípcios. Eles tinham crido de uma certa forma em alguns dos deuses falsos dos egípcios. Mas eles clamam. O clamor chega até Deus e Deus vai responder. Você sabe que algumas vezes as orações mais profundas são simplesmente socorro? Algumas das orações mais profundas são simplesmente Deus, me ajuda. Socorro. Por quê? Porque quando nós nos curvamos diante de Deus e dizemos socorro, preciso de ajuda, nós estamos admitindo que nós somos fracos e que nós precisamos de ajuda, de algo que vem de fora de nós. É uma mensagem, na verdade, contrária à mensagem que nós ouvimos na cultura ao redor, onde se diz que você pode encontrar força própria, você pode encontrar dentro de si aquilo que você precisa para vencer, enquanto as Escrituras nos mostram, vez após vez, que nós somos necessitados, fracos, pecadores, carentes da obra de Deus em nossas vidas, carentes da graça e do cuidado de Deus. Então, quando você clama a Deus por socorro, você reconhece que você não pode, mas Ele pode. Você reconhece que Ele é Deus e você não é. Os livros de autoajuda, na verdade, não servem nada para o cristão, porque nós não podemos ajudar a nós mesmos, nós estamos perdidos, a não ser Deus em nossas vidas. Então o povo gemia e clamava por socorro. Não sei se você já sentiu tanta angústia que você gemia. Eu já. Quando eu estava com Covid, pergunto para minha esposa, eu estava com dor, dificuldade de respirar, me curvando em diversas posições, gemendo, literalmente. E quando eu fico doente, é sempre assim, eu fico... Então é melhor ninguém ficar por perto, senão é coisa feia, não é legal. Mas eu tento imaginar isso no caso dos israelitas, ali no Egito. O sofrimento era tanto que eles gemiam, era uma dor, uma agonia, uma angústia tão profunda, que eles clamaram, me ajuda, socorro. E os próximos 4 verbos falando de Deus nos mostram muito a respeito de quem esse Deus é. São 3 versículos curtos, mas 3 versículos profundos, porque nos revelam quem é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Primeiro, o segundo ponto, mais o primeiro verbo, Deus ouviu o clamor deles. Deus ouviu. Esse trecho destaca a empatia e a compaixão de Deus. Que Deus ouviu. Nos Salmos, nós encontramos diversos salmos dizendo que Deus inclina o seu ouvido para aqueles que o buscam. Você pensa um pouquinho sobre... vamos tentar colocar no retrato de uma pessoa, né? Um pai está sentado e o filho fala alguma coisa, pede alguma coisa e o pai não ouviu bem, então ele se inclina na direção do filho para ouvir o pedido do seu filho. Não é que Deus não ouve bem, mas é o sentido de que Deus se preocupa, que Ele está atento, que Ele se inclina e ouve o clamor do seu povo. Logo nós veremos Deus respondendo com amor e compaixão, e o desenrolar dessa história em Êxodo nos mostra um Deus libertando o seu povo da escravidão, um Deus concedendo pão no deserto onde não havia nada, um Deus concedendo água onde não havia água, um Deus fornecendo codornas quando não havia carne, um Deus que se preocupava, que cuidava. E vocês pensam um pouquinho, um Deus que ouve é um Deus que cuida. Diferente de mim, muitas vezes, quando a minha esposa fala alguma coisa, entra no ouvido e sai em outro, né? Eu talvez escuto, mas não ouço verdadeiramente. Mas não é o caso com Deus. Deus ouve, Ele escuta, Ele absorve, Ele entende, Ele
age com compaixão, ele se compadece do seu povo. Eu não sei se para você isso é motivo de encorajamento ou conforto. Para mim, certamente é. Por quê? Porque eu entendo que Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus de compaixão, de misericórdia, e Ele vem ao meu encontro, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo fraco, e Ele me concede graça, Ele me fortalece, Ele me perdoa quando eu peco. Eu penso um pouco até sobre Jesus, né? Deus em carne, no seu ministério, há alguns trechos que nos mostram esse coração terno de Jesus. Mateus 9:36 é um deles, que diz: ao ver as multidões, essas multidões que seguiam Jesus, diz, Jesus se compadeceu delas. Na verdade, o verbo pode também ser traduzido, foi comovido. O coração dele ficou perturbado. Por quê? Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha sem pastor para cuidar é uma ovelha desprotegida, é uma ovelha que se perde, uma ovelha que perambula e não sabe para onde vai. A ovelha, na verdade, é um animal muito besta, um animal que não tem muito intelecto por conta própria. Ele precisa de alguém para cuidar, para direcionar. E quando Jesus via as multidões que o seguiam, muitos deles atrás de simplesmente milagres e sinais, mas Jesus via o coração dessas pessoas e diz que ele se comovia com compaixão. Por quê? Porque essas pessoas estavam exaustas e perdidas. Estavam como ovelhas que não tinham um pastor. Outro trecho que me faz pensar muito sobre a compaixão de Deus é 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Ali no início desse trecho, Paulo vai falar uma oração em prol dos coríntios. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia, Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Você vê que quando você sofre, Deus se compadece, Deus tem misericórdia, Ele te ama. Mas um princípio que Paulo escreve aqui, que é muito importante a gente não perder de vista, é que quando o povo de Deus sofre, Deus não somente cuida, mas Deus também prepara esse mesmo povo para consolar outros, né? Esse mesmo povo pode ser usado para consolar outros, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Não sei se você já passou por isso, talvez você sofreu alguma coisa, talvez você experimentou uma perda, e por conta disso, você pôde usar aquela experiência para falar a vida de outra pessoa, para interagir, para consolar, para encorajar, para fortalecer. As nossas experiências não devem ser em vão em nossas vidas, nós devemos usar as nossas experiências, tudo para a glória de Deus. Mas voltando para o povo, voltando para a questão de Deus. Próximo verbo, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão. Aqui é um ponto onde muita teologia ruim é desenvolvida, certo? A ideia de que talvez Deus se esquece, mas a Bíblia não mostra isso. Esse verbo, na verdade, a gente tem dificuldade de ter um verbo igual no português. A ideia de lembrar-se não é a ideia de se esquecer. Porque nós encontramos as Escrituras revelando que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Até no Novo Testamento Jesus diz que Ele mesmo sabe o que vamos pedir antes mesmo de pedirmos. Deus conhece o coração. Ele sabe da nossa necessidade. Então, o que é que significa que Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó? Quando Deus lembra, o que esse verbo no português não nos mostra é um verbo ativo, certo? Não é só de pensar a respeito de algo, mas de agir baseado num certo conhecimento. A ideia é essa: Deus, na sua mente, pensou ou trouxe à tona, já estava sempre presente na mente dele, mas ele agiu baseado na aliança que havia feito com Abraão. E qual foi essa aliança? Deixa eu pensar um pouquinho com vocês. Em Gênesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17,
e repetindo com Jacó, ou com Isaac, com Jacó, essa promessa que Deus faz é que ele irá abençoar o seu povo. E que também irá abençoar todo o povo que abençoar o povo dele. E que por meio da bênção do seu povo, todas as nações ou todos os povos da terra também um dia seriam abençoados. Será que Deus se esqueceu até esse ponto aqui? São centenas de anos dos israelitas ali no Egito. Será que Deus se esqueceu da terra prometida? Será que Deus se esqueceu da descendência? Bom, o trecho que vimos na semana passada certamente nos mostra que Deus não esqueceu da descendência. Por quê? Porque o povo israelita se tornou fecundo, multiplicaram grandemente, até o ponto de, quando eles saírem do Egito, os pesquisadores e comentaristas pensam que o tamanho da população, a população dos israelitas era por volta de 1,5 milhão para 2 milhões de pessoas. Então pensem, quantos é que foram para o Egito, da família de Jacó? 70. E com o passar de centenas de anos, de repente temos mais de 1 milhão, talvez se aproximando de 2 milhões de pessoas. Deus não se esqueceu da promessa. E esse trecho vai nos mostrar claramente que ele vai agir baseado no seu caráter e na sua fidelidade de cumprir as promessas. Então, nós vamos ver por diversas vezes no Antigo Testamento essa mesma expressão, Deus se lembrando de alguma coisa. Não é que ele se esquece, mas é que ele está prestando atenção, que ele vai agir de acordo com a sua promessa e de acordo com o seu caráter. Na teologia tem uma palavra que descreve o caráter de Deus que é imutável. Significa que Deus não muda. Ele é fiel, ele é constante, quer dizer que ele vai agir de acordo com a sua promessa e certamente não falhará. O quarto princípio, que é o próximo verbo, Deus viu, no versículo 25, na primeira parte, Deus viu, ele não apenas ouviu, não apenas lembrou-se da aliança, mas o versículo também diz que ele viu. O que é que ele viu? Diz que ele viu os filhos de Israel. Em diversos trechos da Bíblia nós encontramos que os olhos do Senhor estão atentos, olhando, vigiando tanto os maus quanto os bons, né? Deus sabe do que acontece. Ele vê todas as coisas. Ele não só sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas. Ao primeiro olhar, esse verbo também, no português, talvez não nos traz tudo o que o verbo no hebraico significa. Que ele vê. Ele vê não é só ele bater o olho e pronto, não. Mas quer dizer que ele examina, que ele olha com atenção, ele presta atenção. Certo? Não é você olhar assim, não, mas é olhar com intensidade, examinar com cuidado. Quer dizer, no seu conhecimento e naquilo que ele viu, ele entendeu com clareza o sofrimento físico, emocional e espiritual que o povo israelita estava sofrendo naquele momento. E a segunda parte do versículo 25 é onde a gente vê Deus agindo. Diz o quê? Deus atentou-se para a situação deles. Ele atentou-se. Às vezes, quando a gente encara dificuldades na vida, a gente fica pensando que talvez Deus é pego de surpresa, né, com alguma situação. Eita, essa situação é terrível, é enorme, eu não sei como lidar com isso. E a gente fica meio perdido sem saber o que fazer. E às vezes a gente traduz isso em nossa teologia imperfeita num Deus também que é pego de surpresa. Um Deus que não sabe o que vai fazer, mas nada podia ser mais diferente. Deus é um Deus que nunca é pego de surpresa. Toda a história humana, Deus é soberano e Ele controla tudo o que acontece. Deus é o Deus eterno. Ele sabe o fim no início. Ele sabe toda a história. Ele sabe como é que tudo vai caminhar para frente. Então, Deus se atentar é levar esse conhecimento, o que Ele vê, o que Ele ouve,
ao ponto de fazer algo a respeito. Ele atentou-se para a situação dos israelitas. Os israelitas certamente devem ter pensado, puxa, Deus nos esqueceu, né? Certamente, o sofrimento deles era árduo, era pesado, o labor, trabalhando ali, fazendo tijolos, levantando estruturas. Nós sabemos que o sofrimento deles era terrível, mas não era inesperado. Deixa eu ler para vocês, lá atrás em Gênesis 15, quando Deus revela a sua promessa, revela essa aliança a Abraão. Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14, nos mostram que Deus já sabia centenas de anos antes o que eles iriam passar. Ouçam as palavras. Gênesis 15, 13 a 14 diz: Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Deus não se esqueceu. Até porque isso faz parte da história da redenção de Deus. Faz parte da glória de Deus ao libertar, ao salvar. E com essa libertação e essa salvação, Deus até vai mostrar um retrato lindo da salvação em Jesus Cristo. Da libertação da escravidão do pecado, de que assim como Deus tirou os israelitas do Egito quando eles estavam sofrendo, também Deus nos liberta da escravidão do pecado quando nós clamamos a Ele por salvação. É esse o Deus que nós servimos, é esse o Deus que cuida do seu povo, e Ele vê, Ele ouve, Ele se atenta da sua realidade. Não é um Deus que é pego de surpresa, é um Deus que promete libertação. Você pensa, puxa, a minha dor é grande hoje, eu estou sofrendo, as lutas são muitas. Meu querido, saiba que isso não vai durar. A nossa esperança é que um dia Deus vai corrigir todos os males, que um dia Deus vai fazer justiça, que um dia haverá novo céu e nova terra, onde não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais morte. Imagine essa realidade. Então hoje você está sofrendo, você está dizendo, a luta está difícil. Mas saiba que Deus não esqueceu de você. E saiba que a nossa esperança eterna reserva para nós uma libertação permanente. Nós não somos o tipo de igreja que vai garantir para você uma libertação, uma prosperidade agora nesse momento da vida, não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque Jesus disse, eu venci o mundo. Jesus prometeu aos seus seguidores que seriam perseguidos. Se você ainda não foi perseguido, só espera. As coisas estão apertando. A cultura ao nosso redor está cada vez mais caminhando para longe de Deus. Saiba que você será perseguido. Se não agora, é só esperar um pouco que a realidade vai chegar. Mas a gente não se desespera. A gente não fica pensando que Deus nos esqueceu, nem nós pensamos que Deus não sabe o que faz. Nós esperamos num Deus que escreveu toda a história e que sabe o final da história, onde nós teremos libertação completa. Onde o projeto de salvação vai chegar à sua conclusão máxima. Isso me leva ao último ponto, que não é um verbo dentro do trecho, mas é para resumir esse trecho dizendo que Deus fielmente cumpre as suas promessas. Deus fielmente cumpre as suas promessas. Agora temos que ter cuidado também, porque nem toda promessa é para nós, né? Tem algumas promessas que Deus fez para o povo de Israel que não são para mim. Mas o que podemos descobrir com as promessas e o cumprimento de Deus é que Ele é fiel. Assim como Ele foi fiel com o povo de Israel, Ele será fiel comigo. Assim como Ele foi fiel nos dias da Bíblia, Ele também será fiel nos dias atuais, em meio a grande sofrimento. Então, deixa eu concluir, resumir com alguns pensamentos. Primeiro, Deus está agindo em nossas vidas, mesmo quando nós não sentimos a sua presença, nem enxergamos o que Ele está fazendo. Não sei de você, mas eu já tive momentos assim na minha vida onde eu penso, será que Deus
Está vendo isso? Será que Deus está aqui? Gente, isso nada mais é do que as nossas emoções que são falhos. Isso nada mais é do que o nosso coração que é enganoso muitas vezes. A realidade é que Deus é presente. Deus promete, como nós lemos em Hebreus, nunca nos deixar e nunca nos abandonar. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que está sempre presente. Então, quando vem aquela vozinha sussurrando na sua cabeça, Deus se esqueceu de você, ou Ele não se importa de você, ou Ele está distante, você pode crer que isso é o seu coração enganoso, senão o diabo que está sussurrando no seu ouvido. Deus é um Deus presente, é um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que se atenta da sua realidade. É um Deus que certamente cuida de nós, mesmo em meio à dor. Segundo princípio, Deus se agrada quando clamamos a Ele por ajuda. Ele se agrada disso porque isso demonstra a nossa dependência. Na verdade, uma maneira de nós glorificarmos a Deus, de dizer, Senhor, eu te preciso. Assim como Jesus orou naquela oração conhecida como Pai Nosso, dá-nos hoje o pão de cada dia, é o reconhecimento que até as coisas mais básicas da vida nós dependemos de Deus para suprir. Não é porque eu sou forte, ou porque eu tenho energia, ou capacidade para trabalhar e ganhar o pão, que eu vou suprir as necessidades da minha família. É porque Deus lhe dá saúde, é porque Deus lhe deu trabalho, é porque Deus lhe deu recurso, é porque Deus colocou pão na sua mesa. É por isso que muitos crentes, nem todos, mas muitos crentes têm o hábito de orar e agradecer a Deus antes do alimento. Por quê? É um gesto tão simples de dizer, Senhor, obrigado por suprir esse alimento, porque sabemos que isso veio da tua mão. Então, isso glorifica a Deus, Deus se agrada disso. Por quê? Porque demonstra quem nós somos como criatura dependente e Ele como o Deus Todo-Poderoso que é capaz de suprir a nossa necessidade. Terceiro princípio, o seu passado não lhe desqualifica de ser usado por Deus no presente. Isso é algo que ainda está sendo desenvolvido na história, certo? Nós encontramos aqui Moisés tendo fugido por ter matado um homem. Ele está meio que se escondendo, fugindo da realidade, mas isso não vai desqualificar ele, certo? Deus ainda vai usar ele apesar do medo, apesar dele não ter uma boa oratória, como nós vamos ver no próximo capítulo. O passado não lhe desqualifica de ser usado por Deus no presente, certo? Isso é um pensamento poderoso. Por quê? Porque Deus é um Deus de segundas chances, Ele é um Deus que perdoa, um Deus que dá um novo começo. E agora eu vou colocar alguns princípios de aplicação prática. Como é que nós podemos levar isso ao nosso cotidiano? Devemos sempre fazer essa pergunta, e daí? O que é que isso significa para a minha vida? Como é que isso vai se tornar real? Como isso é relevante à minha realidade? Primeiro, que crentes são chamados para demonstrar conforto e compaixão, assim como Deus nos demonstrou. Então, assim como Deus nos conforta, nos fortalece, nós temos esse dever, como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 1, de encorajar o próximo, de fortalecer, de consolar aqueles que sofrem. E também vai dizer que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Segunda aplicação prática, nunca devemos hesitar em clamar a Deus por socorro, em orar quando nos encontramos em situações difíceis. Nunca devemos pensar, isso é um problema pequeno demais, Deus tem coisas maiores para cuidar ou para resolver. Meus queridos, Deus quer ouvir tudo de você, certo? Uma coisa mínima que se pareça, Senhor, me ajuda hoje a ter força para ir no trabalho que eu não gosto tanto. Senhor, me dê energia hoje para lidar com fulano que não é muito agradável. Senhor, me dê um coração compassivo para lidar com as pessoas ao meu redor. Mas ore, use as experiências da sua vida, as suas necessidades e coloque isso perante Deus em oração, porque por meio disso você demonstra que você não pode, mas Ele pode. Gente, isso é uma realidade que nós precisamos abraçar, que nós somos criatura, que nós somos fracos, que nós dependemos de Deus. E quando nós pensamos que nós somos alguma coisa, ou que nós podemos fazer alguma coisa, porque somos alguém, é porque nós nos colocamos no lugar de Deus. E isso é idolatria.
Então, quando nós demonstramos a nossa dependência, isso vai glorificar a Deus. Salmo 46, um dos meus trechos favoritos. Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso socorro e fortaleza, nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações. A ideia é que Deus está sempre presente em nossas vidas. Então, lembre-se desse trecho quando você estiver sofrendo. Deus vê, Ele ouve, Ele se atenta, Ele sabe, Ele presta atenção. E última aplicação. Coloque isso, grave isso na sua mente. Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Jesus voltará assim como Ele prometeu. Ele fará novo céu e nova terra, assim como Ele prometeu. Nós temos certeza de muitas coisas. Por quê? Porque aquele que disse é fiel. E Ele cumpre a sua palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Te agradecemos pela chuva, te agradecemos pelo calor, te agradecemos pela comunhão que nós temos como irmãos em Cristo. Te agradecemos por este lugar que o Senhor nos concedeu. Mesmo um lugar com suas limitações e suas dificuldades, sabemos que aqui é o lugar que o Senhor preparou para nós. Então queremos te agradecer, Pai, porque reconhecemos que dentro da nossa realidade humana isso parecia impossível, de termos sede própria, termos terreno, podermos construir. Pai, obrigado pelo teu suprimento, obrigado por teu cuidado. Pai, eu peço a tua bênção na vida de cada um que está aqui nesse dia, que eles possam enxergar o Senhor como um Deus bondoso, um Deus gracioso. Pai, se houver alguém aqui que estiver sofrendo, que estiver passando por alguma dificuldade, alguma luta, ó Pai, venha ao encontro dessa pessoa, fortaleça, conforte, dê graça. Sabemos, como Paulo diz, que a tua graça é suficiente, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, assim como Paulo, nós dizemos, quando somos fracos, é que verdadeiramente somos fortes. Pai, seja glorificado em nossas vidas, use essa igreja, esses irmãos, para refletir a tua glória no mundo, ó Deus, perdido, no mundo perambulando, como ovelhas perdidas sem pastor. Ó Deus, que possamos ser fiéis em compartilhar a mensagem do Evangelho com aqueles que estão perdidos. E para este fim, e para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém.